Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, família Maná, Pastor Diego aqui. É muito bom estar com você em mais essa oportunidade para juntos estudarmos a palavra de Deus. E hoje é dia de maná dobrado, hoje é dia de estudo adicional e vai ser uma alegria estar com você no estudo de hoje. Já quero pedir para você que não é inscrito em nosso canal, se inscrever, ativar o sininho de notificações, é muito importante. E também peço a todo mundo que curta o vídeo, compartilhe e deixe o seu comentário aqui embaixo. Nós precisamos alcançar os dois objetivos deste canal: fazer discípulos para o Senhor Jesus e também ser um canal de bênçãos para a sua vida. Tá bom? Faz isso agora, não deixa para depois a gente acaba esquecendo, tá? Então, por exemplo, você pode comentar o vídeo colocando um oi. Pronto, já é suficiente, duas letrinhas ali, eu já vou saber que você está do outro lado acompanhando. Vai ser muito especial, tá bom? Valeu, gente, pelo apoio. Bem, eu queria fazer a leitura de uma citação para a gente começar, né? Para a gente introduzir o estudo de hoje. O estudo de hoje traz duas citações, mas eu queria focar na primeira delas, que é uma citação do livro Testemunhos para a Igreja. Eu vou dar a referência completa para você. Testemunhos para a Igreja, o ano 2021, volume 5, página 385. Esse livro foi escrito por Ellen G. White. Ela diz assim, ó: quando o protestantismo estender os braços por sobre o abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das ações sobrenaturais de Satanás e que o fim está próximo. Aí está. Nós sabemos que os Estados Unidos é a grande potência mundial. Nós sabemos também que esse país é um país que, ao contrário do Brasil, aqui no Brasil, apesar de ser um país laico, né? Ou seja, é um país que não tem uma religião dominante, assim, uma religião oficial, mas nós temos uma maioria de católicos, né? Então, quando a gente conversa com as pessoas, a gente entende que mesmo aqueles que deixaram o catolicismo e se tornaram protestantes ou evangélicos, como queira chamar, mas tiveram ali, né? A maioria das pessoas tiveram uma formação católica, ou seja, pelo menos nasceram, passaram por aquele batismo de bebês, né? Como é feito, praticado ali na Igreja Católica. Nos Estados Unidos, não é assim que acontece, tá? Nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas são protestantes. Então, vamos dizer assim que, para o Brasil, nós temos uma maioria de católicos de nascimento, vamos colocar assim, e lá nós temos uma maioria de, quando se fala de religião, a maioria é protestante, evangélica. O que é que vai acontecer? Quando um país que fala sobre liberdade, um dos ideais dos Estados Unidos é liberdade. Então, quando a gente fala de liberdade, cada um pode escolher o que quer fazer, mas quando eles forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição. Olha isso. Quando o protestantismo der as mãos ao poder romano, uma mão ao poder romano e a outra ao espiritismo. Então, ó, protestantismo, catolicismo e espiritismo. Então, nós temos aí uma tríplice aliança. Quando isso acontecer, diz a serva do Senhor, Ellen G. White, nós acreditamos ser uma profetisa, é chegado o tempo das ações sobrenaturais de Satanás e o fim estará próximo. O pior é que isso já está sendo fomentado, né?
Isso já está, assim, de alguma maneira, sendo preparado. Você vê, o que é o espiritismo? O que é que o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo têm em comum? Todos três acreditam na imortalidade da alma humana. Eles acreditam, claro, vai haver exceções, tá? No meio evangélico. Mas a maioria, eles acreditam que você morre, o corpo morre, mas você continua vivo. Quer seja para habitar no paraíso ou no inferno. Existe uma novela da Rede Globo que eu gosto sempre de citar nessas ocasiões, assim, que é a novela A Viagem. Se você assistir a essa novela, você vai perceber o seguinte, que de acordo com essa novela, quem morre ou vai para um lugar bem bonito, um paraíso, ou vai para um lugar de fogo, ser atormentado, que seria equivalente ao inferno. A Igreja Católica acredita assim, acredita no paraíso e no inferno. Depois da morte, ou você vai para o inferno, ou você vai para o paraíso, ou você vai para um lugar intermediário. Para o evangélico, né? A maioria dos evangélicos acreditam que ou você vai para o paraíso, ou você vai para o inferno, mas antes você passa por um momento de julgamento. Então você é julgado e dependendo desse juízo, você já é punido ali com o céu ou com o inferno. O Espiritismo também acredita nisso, acredita no paraíso, acredita no inferno. Nesse ponto de imortalidade da alma, ou seja, o ser humano não morre, o corpo morre, mas a alma permanece a existir. Essa questão é oposta à Bíblia. Você entendeu? Preste atenção, olha. Como é que pode uma denominação religiosa ser oposta ao que está escrito na palavra de Deus? Eu vou ler um texto aqui para você. Só esse texto já é suficiente para você ter uma ideia de como essas denominações religiosas que estão por aí estão enganadas em relação à sua crença. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a alma morre. Agora preste bem atenção. Nós vamos abrir aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus sopra em suas narinas um fôlego. O fôlego junto com o corpo, dão origem a uma alma vivente. A alma que pecar, essa morrerá. O que é que acontece por ocasião da morte? O corpo volta ao pó e o fôlego de vida volta para Deus. Neste momento, o ser humano deixa de existir. Aí a gente vai para o último texto agora. João capítulo 11, versículo 25. Diz assim, ó: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele continua: E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Versículo 26. Você crê nisto? Jesus pergunta. Jesus está conversando aqui com Marta, irmã de Lázaro. Jesus ia ressuscitar a Lázaro. Agora preste atenção na seguinte situação. Vamos dizer que o que os católicos, espiritistas e uma boa parte dos protestantes acreditam. Vamos dizer que fosse verdade. Nesse momento, o que é que aconteceria? Lázaro era amigo de Jesus, então Lázaro, muito provavelmente, estava no paraíso. Aí Jesus vai e ressuscita Lázaro. Ou seja, Lázaro é tirado de um lugar de paz, de um lugar de alegria, do paraíso, e volta para este mundo cheio de dor e sofrimento, violência, injustiça, fome, miséria, tantas coisas ruins. Você ficaria feliz? Não há nenhum relato, preste bem atenção, nenhum relato bíblico que diga que Lázaro passou por uma experiência pós-morte. E com certeza isso estaria relatado, porque os discípulos também eram amigos de Lázaro. E com certeza uma pessoa voltou dos mortos. Qual seria a primeira pergunta que você ia fazer? Ei, esse negócio de inferno, de paraíso, esse negócio existe mesmo? Tu foi para lá? Não seria a primeira pergunta que você faria, não? Com certeza, não é? Mas Lázaro não tinha nada a dizer. Depois você pode ler um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Lá vai falar sobre a ressurreição de Lázaro.
E lá vai falar que as pessoas perguntaram para Lázaro o que é que tinha acontecido depois da morte. Ele não tinha nada a dizer sobre isso. Porque, de acordo com Jesus, nesse mesmo texto aqui, a morte é comparada a um sono profundo. A pessoa não lembra de nada. Agora, preste bem atenção. Aqui diz assim, ó, que Jesus é a ressurreição. Qual é o papel da ressurreição? Se quando eu morro, eu continuo vivendo em espírito, para que Jesus vem nos buscar? Qual é a utilidade da sua vinda? Buscar o corpo? Como assim? Tem outra declaração de Jesus que ele diz assim, ó, para os seus discípulos. É importante a gente conhecer o público-alvo em primeira instância do texto bíblico. Veja o que diz a palavra de Deus. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Está lá em João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos imaginar que os católicos, espiritistas e a maioria dos protestantes, eles têm razão. E que quando você morre, dependendo das suas obras, ou você vai para o paraíso, ou você vai para o inferno. Então, essas palavras de Jesus não tem nenhum sentido. Porque Jesus disse assim, ó, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se os discípulos caminharam com Jesus, pregaram o evangelho e foram mortos por amor a Cristo, eles deveriam ir para o paraíso, não? Qual é a necessidade, então, de Jesus vir buscá-los? Para que onde ele está, os discípulos estejam também. Se você pensar bem direitinho, de maneira sincera, através desses textos que eu acabo de compartilhar, você vai chegar à conclusão de que não existe vida após a morte. De que a morte é um sono. O próprio Jesus se referia à morte como um sono. É muito importante você atentar para isso. Todas as pessoas que morreram, com exceção daquelas que foram ressuscitadas, permanecem mortas. Não estão vivas no plano espiritual. E o engraçado é que eu compartilhei essas informações com uma pessoa que faz parte da minha família e que faz parte de uma denominação religiosa protestante. Ela é evangélica. E eu passei essas informações para essa pessoa. E ela disse, eu entendi o que está escrito na Bíblia, mas eu prefiro acreditar que existe a alma fora do corpo, que a pessoa que eu amo e que perdi, ela está viva no paraíso. Eu prefiro acreditar assim. Eu disse, tá bom. Agora eu queria perguntar para você que está aí me acompanhando neste vídeo, o que é que você prefere acreditar? Você prefere acreditar no que o espiritismo prega? Você prefere acreditar no que o protestantismo, o catolicismo prega, imortalidade da alma? Ou você prefere acreditar em Jesus, que diz que a morte é como um sono? Que disse, eu sou a ressurreição, que disse que iria voltar para buscar os seus filhos fiéis, obedientes, e levá-los para o céu. Não antes disso. O que é que você prefere acreditar? No Espiritismo ou em Jesus? No que dizem as vãs filosofias humanas ou no que diz a palavra de Deus? Se você escolhe ficar com a palavra de Deus, se você escolhe acreditar em Jesus, então coloca aqui embaixo um sim, com muita convicção naquilo que diz a palavra de Deus. Porque no final das contas, aqueles que vão subir com ele são aqueles que vão ouvir a sua voz. São aqueles que serão fiéis até o fim. Ao assim diz o Senhor. E não ao assim diz o Papa, ao assim diz o padre, ao assim diz o pastor, ao assim diz o líder espiritual. Não. Sabe quem é o meu líder espiritual? Jesus Cristo. O meu único líder espiritual. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o amor da minha vida. Então diz sim para ele, em nome de Jesus. Diz sim. Aqui na família Maná é assim, todo dia é dia de dizer sim. Que nós não estejamos nesse sincretismo religioso, que acredita numa mentira que foi pela primeira vez dita pelo inimigo de Deus lá no Éden.
você não morrerá. Jesus disse que morreria, não foi? Quem comer do fruto aí da árvore do conhecimento do bem e do mal morrerá. O inimigo disse, não morrerá. E aí você tem até músicas evangélicas com uma mentira na música. Uma música linda de Anderson Freire, tá ali uma mentira na música. E ele nem sabe disso, porque quando escreveu, não sei se foi ele que compôs ou outra pessoa, a pessoa que escreveu essa música acredita na imortalidade da alma. Olha o trecho. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Imortalidade da alma. Não é isso que prega a palavra de Deus. Então, o que importa é o que Jesus diz, e não o que as vãs filosofias humanas dizem. Eu vou orar agora. Enquanto eu estiver orando, se estende a sua oportunidade de dizer sim para esse Deus maravilhoso que mostra o caminho e diz: andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. E o caminho é Jesus. Vamos orar. Grandioso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos em Teu nome para estudarmos a Tua palavra. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que o nosso caminho, nossa verdade e nossa vida seja Jesus. E é em nome dele que te pedimos. Amém. Foi muito bom ter estado com você em mais essa oportunidade. Que Deus abençoe você, tenha um excelente dia, mas não se esqueça na presença do Senhor. Tchau, tchau.